valor da pressão que é exercida na parede desse recipiente. Eu preciso saber a massa de uma partícula, vou botar aqui a massa de uma partícula. Preciso saber o volume do recipiente, escreva aqui o volume do recipiente. E preciso saber a soma do valor da velocidade, da componente x da velocidade de cada partícula elevado ao quadrado. E aí é que tá, né? Como é que o cara vai saber? Imagina um gás no recipiente. E daí tem ali, sei lá, 1 mol de partículas. Tem 10 na 23 partículas, assim, sextilhões de partículas. Como é que tu vai saber a velocidade de cada uma, ver o componente x de cada uma e levar isso ao quadrado e somar todos? Como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Complicou, né? Agora, como é que vamos saber o Vx de cada partícula para calcular o somatório Então, alguma ideia? Check. Não tem problema. Sabe por quê? Porque tu não precisa saber o valor de cada uma delas. Se tu souber o valor da média dos Vx ao quadrado, isso é suficiente. É mais ou menos assim. Eu olho aqui para vocês e digamos que eu tivesse que responder assim, qual é a soma da idade de todas as pessoas que estão aqui, de todos vocês. Eu não preciso perguntar para cada um qual é a idade. Eu pego e olho assim, o pessoal tem em média aí uns 18 anos, quem sabe uns tem um pouquinho mais, outros tem um pouquinho menos. 18 anos vezes quantas pessoas tem na sala? Né? Tá, vocês não têm 18 anos. Mas essa é a ideia. Então a resposta é que eu não preciso saber o valor de cada partícula. Não precisamos. Basta ter uma estimativa do valor médio dos Vx ao quadrado. O valor médio desses Vx ao quadrado, preciso botar o índice aqui, porque é a média, seria justamente esse somatório que a gente considera dividido pelo número n de partículas, certo? Se eu pegar o somatório de todos os Vx ao quadrado e dividir por quantas partículas tem, isso não é a média deles? Então tá, se eu tiver essa estimativa aqui, eu faço que o número n vezes esse valor médio de Vx ao quadrado é o somatório que eu estou procurando. Percebe? Só passei esse n multiplicando para lá. Como é que o senhor identifica a velocidade de uma molécula? Experimentalmente? Como é que eu identifico a velocidade de uma molécula a partir do que? Como é que o senhor identificar? Pois é que assim,
No recipiente, normalmente eu não consigo enxergar uma molécula e seguir ela, certo? Tem experimentos que a gente pode ver quantas moléculas estão com qual velocidade. E eu poderia falar sobre isso. Quem sabe a gente conclui aqui esse raciocínio, daí tu não deixa escapar esse ponto aí, se eu me esquecer. Eu vou tentar lembrar disso mais daqui a pouco. Se ver que eu me esqueci, me chama no final da aula, tá? Tem um experimento bem legal sobre isso, eu não coloquei na apostila a referência, mas seria bacana assim, vocês verem como é que dá para ver a velocidade das moléculas. Tem dois experimentos até interessantes que fazem isso. Tá, então, meus queridos, esse resultado aqui que eu vou colocar na caixinha vermelha e este resultado que está aqui, que a gente obteve antes, vamos reunir numa coisa só. E o que ganhamos? Px, x igual massa sobre o volume da caixa, massa da partícula dividido pelo volume da caixa, vezes n vezes o valor médio da velocidade x ao quadrado. Isso? Como estamos de acordo? Sim? Enxergam que eu posso inclusive, né, deixar de um outro jeito assim, para não ficar com essas frações aqui, eu posso escrever posso colocar nesse formato aqui. Bom. E vocês estão enxergando aqui uma energia cinética daquelas que a gente estava falando, um termo que é uma energia cinética. E essa a massa da partícula vezes o valor médio, né, da velocidade x ao quadrado. Isso é o dobro da energia cinética na direção x. Então eu posso, né, também, se quiser, gostar mais, escreve também energia cinética na direção x. Só que está faltando um detalhe nessa equação de baixo, que eu não escrevi, que eu deveria ter escrito. 2. Vou botar o 2 aqui na frente, então. Tem mais um detalhe que eu deveria ter escrito. Tá aqui a casinha dela, né? Por quê? É o valor médio. Quando eu boto essas chavezinhas aqui, é o valor médio da grandeza, certo? Posso ter, se eu olhasse para uma molécula, num certo instante, tá, ela tem a sua energia cinética, mas aqui é o valor médio de todas elas. Bem, agora vem a parte em que a gente vai lembrar que tem milhões e milhões de moléculas ali dentro. E em média, o que acontece com esses milhões e milhões de moléculas? Então, na caixa, com N grande, e os movimentos aleatórios. O que eu posso falar? Posso falar que a pressão na direção x é igual à pressão na direção y, que é igual à pressão na direção z nas paredes da caixa? Ou seja, em todas as faces da caixa exerce a mesma pressão? Sim. Então não preciso mais falar x, y, z, basta apenas falar a pressão P. Certo? Tá, isso é a primeira coisa. E vem cá, o valor médio desses Vx ao quadrado seria igual
Ah, o do Y e do Z também? Tá, seria igual. E isso seria, por acaso, todos eles iguais ao módulo do vetor velocidade ao quadrado? Sim ou não? Sim. Não seria. Por quê? Porque quando eu tenho aqui um vetor velocidade, o vetor velocidade, o comprimento do vetor velocidade ao quadrado é dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado, ou seja, então aí, Pitágoras aqui, né? Dx, dy, dz, tem isso aqui. Só que em média, o x, o y e o z são iguais. Quando tem milhões e milhões de partículas, em média, esse e esse são iguais. Só que a soma dos três é que dá o vetor velocidade ao quadrado. Sim? Então isso aqui, se eu quiser olhar para o vetor velocidade ao quadrado, o módulo do vetor velocidade ao quadrado, seria 3 vezes dx quadrado. Vejam bem se vocês concordam com isso aqui. Daí se vocês concordarem, eu vou usar esse papo. Vocês concordam com essa conclusão? Sem problema? Então tá. Então eu vou usar esse fato e vamos pegar e jogar aqui dentro e obter, portanto, a pressão vezes o volume com a equação que eu escrevi em amarelo. Concordam? Então aqui a velocidade, o módulo da velocidade ao quadrado sobre 3. Porque isso aqui, na verdade, tem que ser a velocidade x média ao quadrado. Certo? Então é por isso. E se eu usasse energia, como é que eu escreveria? Bom, vou deixar esse sobre 3 aqui na frente, 1/3. Tá. Vamos ver se vocês concordam então. Pressão vezes volume é 1/3 do número de partículas vezes a massa de uma partícula vezes a velocidade média ao quadrado. Velocidade ao quadrado média, certo? Ou 2/3 do número de partículas vezes a energia cinética de translação média. Pergunto, opa, está faltando alguma coisa? Não. Pergunto, concordam com essas duas fórmulas em amarelo? Sim? Tá, então vamos tirar as consequências, o que elas significam. Que são... Professor, o que dá para energia cinética em relação a x, ele foi energia cinética de translação. Ah, boa pergunta. Não entendeu e eu também não expliquei isso. A energia cinética de translação, primeiro, você sabe o que são os movimentos de rotação e translação, né? Rotação é quando a coisa gira, translação é quando a coisa se move no espaço, certo? Tá, energia cinética de translação seria 1/2
da massa vezes a velocidade ao quadrado de um corpo. Só que a velocidade ao quadrado do corpo é a parte x ao quadrado mais a parte y ao quadrado mais a parte z ao quadrado. Tudo bem? Então, na verdade, quando eu falo na energia cinética de translação da partícula, seria a soma de 1/2 massa vezes velocidade x quadrado mais 1/2 da massa vezes velocidade y quadrado mais 1/2 da massa vezes velocidade z ao quadrado. E cada uma dessas aqui é uma componente da energia cinética. A energia cinética da partícula na direção x, a energia cinética da partícula na direção y e a energia cinética da partícula na direção z. Então a soma dessas três aqui é a tua energia cinética total de translação. Então a energia cinética, quando um objeto está se deslocando no espaço, ele tem uma energia cinética. Ele tem três partes que a gente pode separar, uma para o eixo x, outra para a direção do eixo y e outra do eixo z. Só isso. Tranquilo? Agora? Tá. Então, aquela equação em amarelo, as duas, na verdade, né, são a equação fundamental da teoria cinética dos gases. E a gente só chama as equações então, a equação fundamental da TCG, mas aquelas ali na caixinha rosa, diria praticamente tão fundamental quanto. Certo? Então dá para usar aquelas em rosa, essas aqui, são muito parecidas assim, no conteúdo de informação delas. Mas eu vou usar essa aqui em amarelo agora para um pequeno exercício. E vamos imaginar uma situação, um gás. Vou pegar um gás atmosférico. Vocês preferem o oxigênio que vocês respiram ou o nitrogênio que tem maior quantidade? Ah, quer nitrogênio? Tá. Nitrogênio na atmosfera. Beleza. Vamos imaginar que eu tenho nitrogênio na atmosfera. Né? O nitrogênio é um gás bem conhecido da gente. E vamos colocar ele num recipiente. Vamos usar 1 mol de nitrogênio. Quantas partículas são? São 6 vezes 10 a 23 partículas, certo? Vamos botar ele num recipiente em que ele ocupe um volume de 22,4 litros, pode ser? Tá, então esse cara está ocupando 22,4 litros. Ah, tá, muito bem, é bem típico volume de um gás, né? Exercícios. Tá. E minha pergunta é... tá, vamos dizer aqui mais a pressão. Falta dizer a pressão. Vamos dizer que esse gás está numa pressão de 1 atmosfera. Não, 1 atmosfera. Agora sim.
Então, são duas perguntinhas. Qual é uma velocidade típica das moléculas do gás? E aí, como é que o sujeito pode resolver uma questão dessas? Bom, a velocidade ao quadrado está aqui, certo? O valor médio da velocidade ao quadrado. Se a gente pegasse esse valor aqui e isolasse, e tirasse a raiz quadrada, seria uma velocidade bem típica, né? Das partículas do nosso gás. E aí, eu quero que vocês me deem um palpite mais ou menos quanto vocês esperam por uma velocidade típica das moléculas do nitrogênio numa condição como essa, próximo, que é o que a gente vive, assim, próximo das condições atmosféricas ambientes. Qual seria uma velocidade típica? Sim, 10 metros por segundo, 100 metros por segundo, 1000 metros por segundo. Vocês têm que lembrar que a gente falava na aula passada. Com que velocidade as moléculas batem na nossa pele? Você lembra dessa parte? Ou quanto tempo o som do trovão leva para andar 1 quilômetro? 3 segundos, né? Tu conta a cada 3 segundos é 1 quilômetro. Então, aos 300 e poucos metros por segundo, que é a velocidade do som. Isso é uma velocidade típica das partículas. Então a gente quer alguma coisa, vai encontrar algo na ordem de centenas de metros por segundo. É isso que a gente imagina. Tá, então tá. Então vamos usar a equação e resolver o problema? Pode ser? Vamos fazer isso? Tá. Ele fez isso mais questão. Vai faltar a massa de uma molécula, não é? A gente vai precisar da massa de uma molécula, não vamos? Estão percebendo aqui que a massa da partícula está faltando? Mas então a gente pode conseguir essa massa, não pode? Sim. Tá, então falta a massa de uma molécula. Bom, a massa de uma molécula, eu não sei, mas eu sei que 1 mol tem 28 gramas, correto? Porque é nitrogênio. Tá, então 1 mol é 6 vezes 10 a 23 partículas, então tu pega e divide 28 gramas por 6 vezes 10 a 23 partículas e acha a massa. E qual é essa massa? 28 por 6 vezes 10 a 23? É. 4,66 vezes 10 na menos 23. Menos 23 gramas. Legal, agora tu tem a massa de uma partícula. Tem todos os dados aqui, certo? Tem ele, tem esse, tem todos os números que tu quer. Falta só prestar atenção nas unidades aí. Aqui a pressão foi dada em atmosferas, o volume foi dado em litros e a massa foi dada em gramas. Cuidem isso. Vocês conseguem se virar e ir para o SI? Conseguem? Então tá, façam lá. Resolvam. Sistema internacional nas unidades aí, resolvam e achem a massa, a velocidade típica que ele pede.